Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, uma terça-feira. Amanhã tem Corinthians e Atlético Goianiense, Goiânia, que sempre me recebeu muito bem. Tenho grandes amigos lá até hoje. Mas, Corinthians e Atlético Goianiense, meu palpite não poderia ser diferente de Corinthians 5, Atlético Goianiense 1. Vai fazer um gol, 5-1. E eu agradeço, estou tomando a minha água aqui, estou comendo o meu último alfajor da marca Mukli. E não é propaganda não, eu comprei quando eu fui a Gramado, lá na fábrica, comi um de figo aqui. Uma das maravilhas do mundo, esse alfajor. Tava batendo um papo com meu filho, ele ia correr, tá neblina, 19 graus aqui em São Paulo, a molecada desistiu. A gente estava falando de mercado, ele, pô, quando que você vai montar a carteira, né? O momento vai chegar. Então deixa o seu like aí, compartilhe o vídeo, fale do canal, venha conosco. O meu intuito é sempre educar os investidores humildemente com o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo de 18 anos na Bolsa de Valores. Professor, tá comprado ainda, chegou nos 95 e tal. Vou mostrar aqui para vocês. Em algum momento a gente vai zerar essa operação, né? Mas, deixa eu pegar aqui. Vou mostrar, mas continuo sim. Comprado não, vendido, né? Ó, a posição 500 mini contratos na venda. Preço médio 94,650, que é o ajuste de ontem. Com base no último negócio, 118,5K de lucro, ou 118.500. O valor muda um pouco porque tem o... É diferente o fechamento do ajuste, por aqui ele vai pelo fechamento e depois pelo ajuste de maneira milimétrica. Eu não ia fazer mais imersão esse ano, mas atendendo a pedidos eu garanto que vai ter uma imersão. A gente só não sabe quando. A gente está mudando os nossos subdomínios, fazendo upgrade no nosso site para poder melhor atendê-los. Então logo a gente vai ter o cronograma do treinamento e eu passo para vocês. Não teria, ia ser só lá para abril, março do ano que vem, mas vai ter uma. Ou vai ser novembro, ou vai ser janeiro, ou vai ser dezembro desse ano. A gente tem mais de 1.000 pessoas na espera neste momento. Se você quer fazer o treinamento, não precisa mandar e-mail pedindo reserva. Quando a gente lançar a pré-lista, vai dar tempo de todo mundo se inscrever e tal e fazer a imersão. Que é o treinamento ao vivo, onde você ouve a minha voz e a minha imagem, interage comigo através do chat, fica um tempo no grupo e tal, opera comigo, blá blá blá. Pessoal, o DI, tem um sinal de topo no DI? Trabalhou na parte alta no Marobuzu de ontem, o divisor de águas, a minha visão, 6.530. O IFNC teve uma sessão pesada. Eu falava mais cedo, né, que se você entender isso daqui como uma figura simétrica, o alvo de toda essa movimentação é o 8.605. Fechou levemente abaixo do 9.305. Olhando assim para o gráfico, você fala, caramba, o mercado, o IFNC não vai vir nos 8.605. É muita porrada para baixo, né? Mas abaixo do 9.305 é algo que parece exagerado no primeiro momento, mas é factível. Agora, 9.305 é uma região propícia para a formação de um fundo? É. Aí eu não discordo, né? Então veremos amanhã o que acontece. Observando os bancos de maneira individualizada, a gente tem Banco do Brasil, topos e fundos descendentes, acionou um pivô de baixa na perda 31,61, foi descendo e perdeu uma linha de retorno que a gente tem como referência, buscando um alvo que nós tínhamos traçado há bastante tempo já, que é o 29,73. O 29,73 bateu a mínima hoje, 29,65. Percebam que tem um gap aqui aos 29,05. Eu entendo que esse gap será fechado. A não ser que tenha um milagre amanhã, tal, uma reviravolta muito grande. Observando o gráfico do Bradesco, nós temos um novo pivô de baixa na perda de 19,40, que projeta 18,40 como alvo, apesar de parecer exagerado. Mas eu concordo se alguém argumentar, poxa, mas pode formar um fundo aqui. De repente, se amanhã tiver uma sessão positiva com rompimento falso de 19,40, concordo. Mas a questão é que acionou e o volume é acima da média, né? Aí nós vamos ter Itube a seguir. Itube tocou uma LTB
rompeu falsamente, não fechou abaixo do 22,42, cuja perda projeta 21,26. Pode formar um topo duplo aqui? Pode, mas também pode acionar um pivô de baixa. Qual que é o sentido, né, do mercado? Como é que está a maré? Teria que ter algo novo muito diferente para que o pivô de baixa não seja de fato acionado. Aí nós vamos ter Itaúsa, tocou a média de 21, veio numa região de fundo aqui, cujo ponto mais baixo é 8,79. Como eu comentei mais cedo, perdeu 8,79, não creio que segure no 8,72. Parece um alvo meio maluco, mas o 8,14 seria uma projeção pelo gráfico diário. E nós temos nossa amiguinha Sambi 11, que comprou 60% da Toro, correto? 2,45 de queda, preencheu esse gap, um gap diária. Se perder a CLTA curtinha, é prancha do pirata. Aí não acredito que segure do 26,44, 24,17 seria o alvo da movimentação. Aqui nós temos Ambev, perdeu uma LTA, também o 12,36, alvo em 12,04 ou no 11,99, onde fecha gap. Não entendo que seja uma oportunidade nesse momento em Ambev, tão pouco em B3 e SA3. São ativos fixos que a gente faz. Agora, 53,71 é um ponto importante, fechou levemente abaixo. Se amanhã não tiver nenhum milagre, como eu comentei, nos próximos dias o natural seria testar a parte baixa desse canal, que é como se fosse um tubo, né, pelo qual a B3 e SA3 foi deslizando aqui de maneira sorrateira. Então vamos fazer agora... Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Tá uma neblina danada, eu tô gravando aqui olhando através, né, na verdade pela janela aqui. E bastante neblina. Bom, falemos de... Vamos fazer alguns ativos aqui. O primeiro deles é Azul 4. A gente tem literalmente aqui, né, a empresa que voa, né, o pessoal fala que voa no interior. Então a nossa amiguinha Azul 4, discretamente aqui, ela fez aquele padrão da prancha do pirata. Quer dizer, o ativo está subindo, teoricamente está tudo tranquilo, tudo certo. De repente ela dá uma pancada, o pirata que você achava que era seu amigo te joga ao mar. Já perdeu 24,70 e tem cara que busca os 22 aqui. Né? Aí nós temos a Gol. A Gol já tinha dado um sinal aqui de topo, né, de consolidação. Na verdade é topos mais baixos, né, as máximas mais baixas. O 17,36 era um alvo natural, o alvo é a base do retângulo, né? Isso daqui é um retângulo. Na verdade, o 17,36 é o ponto mais recente, mas ela tem aqui também o 16,96, 16,70 e perdeu esses pontos, né? O natural seria o fechamento desse primeiro gap aqui a 15,30. Né? E caiu mesmo com o petróleo em queda, que teoricamente baixa o preço dos combustíveis e tal, mas aí tem o lance do dólar, né? Então eu não vejo a oportunidade de compra com essa queda. E aí, já que a gente está falando daquilo que voa, falemos de Embraer. Eu falei da Embraer hoje me comunicando com o grupo no Telegram. A Embraer é uma tendência de queda. Ela vem fazendo topos e fundos descendentes. Ela repicou até a média. Lembra que eu comentei no dia que isso daqui era voo de galinha? A questão é, se perdeu 5,98, que é o fundo recente, né, e foi fundo aqui também 5,89 no dia 14/5, aí o caldo vai entornar, né, porque não teria um suporte no curto prazo. Aí a gente tem CVC B3. Aqui como destaque. Quem quiser ver estudos das bolsas da Europa e bolsa de Xangai tem no informe cenário. A CVC também, né, topos e fundos descendentes sendo guiada por essa LTB. Fez um novo pivô de baixa na perda 16,03. Percebam que existe um suporte a 16 bola a bola que também foi perdido.
Então o gap ele acaba sendo alvo, né? 14,58 no curto prazo. E aí a gente vai ter a Rail 3. Então a Rail 3 ela está sendo guiada por um canal de baixa. Ela veio na parte inferior, só que sob efeito de um pivô de baixa acionado aos 20 com 22. E veio na região da bagunça aqui, ó. 19 com 13, 18,77. Chegou a bater 19,09. Eu entendo que não tem sinal de fundo. Então haveria mais espaço para cair. Agora essa região aqui é forte, né? Qual que é o ponto mais baixo? 18,46. Uma região boa para realizar lucro para quem está vendido, na minha opinião, para quem está short. Agora falemos dos destaques de alta. VEG 3. A VEG, né, conhecida como sendo um ativo de múltiplos elevados, tal. O mercado continua entendendo que ela vale isso, mas sinceramente eu não trabalharia short na VEG, não tem sentido, e a compra já passou faz tempo, né? Ah, professor, estou comprado, eu sou de longo prazo. Pô, se perder essa base aqui a R$60, ela deve talvez vir uns 55, então, mas não... se eu fosse estopar, eu estoparia pela aquela velha história da mínima do dia anterior. Então, a partir de amanhã, teria o 62, 61 como uma base, como uma referência. Aí nós temos a Lame 4, eu estou pegando os destaques de alta e de baixa. Aqui a gente tem a Lame. A Lame vai deslizando, né? E apesar de hoje ter subido 1,91. Uma simetria apontava realmente um teste da região de 28,90. Está um pouco abaixo, né? Percebam este fundo aqui, a 27,63. Eu não vejo ainda o sinal verde para comprar. Eu acho que os ativos em geral, com poucas exceções, eles têm mais espaço para cair. E a perda do 27,63 traria o preço aqui para o suporte imediato a 25,17. Correto? Essa é a ideia que o ativo nos passa. Aí tem Natura, que é uma ação que está no meu radar. NTCO3. Aqui a gente tinha traçado um pivô. Lembra desse pivô de baixa que eu tracei? O ativo foi embora. Depois dele, ó, fundo, topo, fundo. Rompeu o pivô, começou a desenvolver o movimento. Vamos apagar, né? Coisa do passado. Natura é uma ação que tem múltiplos muito interessantes, na minha opinião. É um ativo que praticamente não tem... Falar que não tem concorrência seria algo que talvez... É que a Natura em si, o formato híbrido que ela trabalha, talvez não tenha. Lembremos, né, ela comprou... Fez algumas aquisições... Né, o mercado entendeu isso como muito positivo. Claro, eu sei, tem a Avon, tem a Jequiti, tem outras empresas que trabalham com marketing multinível, mas a Natura eu vejo como é tipo a Top Traders, ela tem produtos semelhantes, mas não iguais aos outros, né, o formato de trabalho. Mas assim, aqui é um sinal que é o arame de fundo, a mulher grávida em japonês. Se eu tivesse vendido, eu encerraria. Para ser sincero, né? Agora, a perda da mínima no Morobuzu a 48,60, aí ela traria o preço aqui, ó, 48,02, 47,59 ou até mesmo nos 45, onde eu acho que ela fica de fato interessante. É uma aquisição que deu muito certo, foi a do The Body Shop, né? Que a minha filha adora a marca. Eu também gosto. Aí temos a Fleury. Fleury é um ativo que sempre tem... A volatilidade histórica não é tão baixa que está 2,50, mas ela é abaixo da média, digamos assim. Fleury fez o típico topo arredondado, né? A perda do 27,72 acelerou a queda. E hoje tem uma espécie aqui, né? Uma mistura de arame com piercing line pattern, padrão penetrante. Eu encerraria uma posição vendida, eu encerraria, mas para comprar, por exemplo, uma carteira, eu entendo que talvez ainda não seja o momento. Observando o gráfico aqui de uma forma mais ampla,
reduzindo o zoom, nós conseguimos traçar uma linha de tendência, que eu acho que é a grande referência por ativo no curto prazo. E aí o último destaque de alta Braskem, BRKM5. Braskem é uma ação que interessa, pelo menos para mim, ele está no radar. Vamos atualizar os pontos aqui, ou pelo menos apagar esses aqui que já não são tão importantes. O ativo foi caindo. Não é novidade, não, ele está subindo, né? E desenhando topos e fundos descendentes, e buscou uma região forte, né? 19,41. Se eu estivesse vendido, é a mesma história. Eu encerraria pelo menos uma parte aqui. Caiu bem o ativo, mas eu não me sinto seguro ainda, por exemplo, para comprar a Braskem, né? Tem um gap aqui embaixo. E a perda de 19,41 traria o preço a 17,11 ou mesmo 16,87 aqui no gap. Aí falemos do dólar. O dólar colou aqui no topo marcado dia 20 de agosto a 5.679,500, a máxima 5.679. O dólar, para quem está, por exemplo, vendido, está enrolado, não tem exatamente um sinal de topo. Mas para quem está comprado, né? Você coloca aí na tela, por exemplo, um gráfico intraday. É um gráfico com pouca definição. Nesse caso, eu venderia e colocaria o lucro no bolso, minha opinião, né? Mas eu acho mais fácil ele continuar subindo, mesmo que com um apetite menor do que o dólar desabe, por exemplo, alguma coisa do gênero. Aí nós vamos ter o Ibov. O Ibov por pouco não bateu no 93.260 que a gente havia apontado. Foi a 93.408, só que tem um fundo, né, 2 dias depois aqui, que foi a 93.513, aí ele teria batido nessa região. Então, pô, é uma região que pode formar um fundo, tal, pode, só que fechou abaixo da linha inferior do canal, isso favorece a venda. A mesma leitura do BOVA11, né, tem 89,76, só que logo depois bateu no 90,02, né, e fechou na mínima. A mínima foi 89,90, fechamento 89,92. Abaixo também da linha inferior do canal. Será que o caldo vai entornar, né? Então, e aí deixa eu fazer aqui senão eu vou esquecer, os benchmarks internacionais e a gente volta para o mini índice. Então aqui, né, para a gente fazer um giro rápido, Ibovespa em dólares, né? Uma sessão de leve queda, trabalhando na parte baixa do Marubozu. A gente tem um driver binário, que é o negócio da renda cidadã, mas até onde se prove o contrário, vai deslizando, derretendo aqui, continuidade da baixa seria o caminho mais provável. DXY arrefeceu normal, está nos topos anteriores. No cenário mais pesado, pode buscar SLTA ou até a média de 21 ou mesmo 93,66, a máxima do dia 9 de setembro. Aí nós temos o VIX. Hoje o VIX se comportou, né? Tá trabalhando em torno das médias, candles vermelhos aqui com forte suporte. Ele pode pegar de repente a galera que está otimista em vender de surpresa, é uma ideia, mas demonstrou bastante equilíbrio. Aí temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Também trabalhou na parte baixa do Marubozu, então nós não temos um sinal de fundo. Pô, professor, mas isso daí é um martelo invertido. Mas olha o contexto, né? E os próprios benchmarks americanos trabalhando em terreno negativo, né? Mas que muda pouca coisa, o S&P não chegou a tocar a CLTB. É um candle né, que se equipara com o candle de ontem, mas lembrando que ontem a alta foi muito forte. Mas hoje não houve uma continuidade, então o sinal do S&P é um pouco nebuloso, ele não é muito claro, na minha opinião. Só que quando a gente coloca na tela o Dow Jones, né, que traz consigo as 30 maiores empresas do setor industrial, nós temos um arame de topo, com fechamento abaixo da média de 21. Daí a gente traz o preço aqui do índice Nasdaq, que tocou a parte alta, né, de um alargamento e
pelo menos equilibrou as forças, caindo 0,29. Esse gap, se eu estivesse comprado, me incomodaria. Só que ficou uma espécie de uma ilha, né? Esses 3, 6, 7 candles aqui, um desenho interessante, né? E Europa e Xangai, observem lá eu fiz o estudo no cenário em vídeo. A gente tem o BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2, que continua subindo, né? Se a gente entendê-lo como uma referência, mesmo que seja secundária ou terciária, ainda haveria espaço, né? Na verdade, o ponto é 18,35. Hoje foi a 17,87. Então haveria mais algum espaço para subir. Ele tem, né, uma inclinação, assim, digamos que tem rabo e focinho de alta, né? Porque há um pivô de alta acionado no rompimento 16,91 e é complicado a venda trabalhar contra uma barra como essa desenvolvida ontem, né? De forte amplitude e tal. Na verdade, né? É aquela história, né? Corrigiu assim. Quando corrige, né, na parte alta do Marubozu, assim, em geral, né, na maior parte das vezes, é sinal de continuidade. Daí a gente vai ter o petróleo Brent na tela, prancha do pirata. Alguma coisa entre... Talvez aqui esse fundo mesmo, né, 39 e 32 seria alvo. Acho difícil, né, uma vez que fechou abaixo do 40,98 haver uma reação, a não ser que saia algo muito diferente. Sei lá, que aprovem um pacote americano muito acima do que se esperava. Hoje tem indicadores chineses, se vier muito acima do esperado. Né, no caso do futuro do WTI, nós temos um suporte importante a 39,21, fechou acima, mas um corpo amplo aqui com volume. E aí o Bitcoin, aqui na tela, o Bitcoin a gente trabalha com aquela ideia do stop abaixo do dia anterior. 18 horas eu acho um horário bacana, apesar de saber que opera de segunda a segunda, 7 por... Outro dia eu ouvi alguém falar 7 por 7, né? 7 por 24, né? 7 dias, 24 horas. 7 por 7 a gente confundiu com alguma estratégia de marketing aí ou alguma coisa do gênero. Então, qual que é a mínima de ontem, né? É o 10,628. Hoje fechou umas 18 horas, que é a minha referência quando fecham as bolsas americanas, né? Um pouquinho depois. Você pode pegar 19 horas, que é quando voltam os futuros americanos. Ah, não estopou. Qual que é a mínima de hoje? É o 10,636. Então amanhã seria uma referência para quem vem comprado no Bitcoin. Daí faltou o mini índice, só para quem não viu no início dos trabalhos, continuo vendido. 500 mini contratos, né? O meu preço médio é o ajuste de ontem, 94,650. O ajuste saiu mais 17,15, 17,20. Ele é diferente do fechamento, que é ali ele é ali às 18 horas. Hoje eu não fiz giro, não fiz nada, simplesmente mantive a venda. 118 cai 500. Deve dar alguma diferença porque o ajuste é um pouquinho diferente do fechamento. Então sigo na venda. E o que dizer sobre o mini índice? Ele começa a deixar a gente com a pulga atrás da orelha, né? Porque caiu bastante. Né? Na verdade eu coloquei aqui o mini índice, está aqui. Você fala, caramba, eu fico com receio de devolver meus lucros, mas eu não quero deixar de surfar a onda. Que no momento é de baixa, todo mundo tem esse sentimento. Ele veio no 93,640, que é a mínima do dia 24/6, que é um ponto que eu já havia apontado. Ele tocou esse patamar, chegou a trabalhar abaixo dele até 93,220, só que fechou acima. Poxa, é uma formação de fundo que a gente está vendo nesse caso? Não sei. Porque está na parte baixa do canal, levemente fora, só que colado num suporte. Então as operações elas vai aumentando a adrenalina. Né? Vamos ver o que dá para fazer amanhã. Um giro, realiza lucro de tudo. Só que assim, pessoal, quando realizar lucro de tudo, a operação ela passa a não ser mais pública. Aí volta
as operações com os mini contratos, né? Elas voltam a ser exclusivas do meu grupo, como a montagem da carteira de ações será exclusiva do grupo, tanto a nacional quanto a internacional, de acordo com o grupo que o aluno está. Os 60 minutos, eu tracei uma linha de retorno, o mercado trabalhou ao redor dessa linha o dia todo, e ele não derreteu de fato, porque tem uma distância grande em relação à média de 21 ainda. Então, 1 a 2 vezes por ano eu faço as operações públicas quando eu consigo coordenar, né, com o período, né, dos alunos do grupo, das imersões e tal. Então, eu tinha feito já o desafio dos 90 mil pontos, que a gente acertou na virada pós-crash, agora dos 95, daquela vez comprada, e dessa vez na venda. Então, essa linha é uma referência para nós, sem dúvida nenhuma, né? Mas acho que no momento diário, a gente até vai se guiar melhor pelo diário, porque os pontos, o mercado está para baixo e não tem muitos pontos recentes aqui de referência, no seu próprio 94,660 e tal, mas aí pelo diário, ele não é tão recente, ele foi montado em julho, ok? Então é isso aí. Saúde e paz a todos, estudem bastante, vamos trabalhar, vamos desenvolver a nossa capacidade como traders, tendo um equilíbrio de serenidade, paciência, porém sem perder a nossa agressividade. Nós somos traders, nós não somos freiras. O felino, ele é sereno, ele é calmo, ele é tranquilo, mas quando tem que dar o bote, ele não hesita, ele vai lá e pega a caça. Então essa é a ideia, é o equilíbrio. Saúde e paz a todos, pessoal. Valeu!